is love. Tenho tanto pra te dar, tenho tanto pra te dar, tenho tanto pra te dar. All you need is love. Tenho tanto pra te dar, só não sei se é amor. Eu não sei o que é amar. Tanta coisa pra dizer, mas faltou vocabulário. O que eu sinto por você não tá no dicionário. De tantas qualidades, a que eu mais valorizo é seu jeito de deixar meu corpo sempre sem juízo. Vou colocar uma música, espero que não se importe. Vamos ouvir Sampa Crio, talvez Bjork, embalando com suspiros e beijos teus. Falo no seu ouvido, sou eu. Troquei a roupa de cama, pode deitar sem vergonha. Prepara o maxilar, que cê vai morder a fronha. E é tão gostoso, pede de novo, é tão gostoso. É tão gostoso, tão gostoso, tão gostoso. É tão gostoso, pede de novo, é tão gostoso. É tão gostoso, tão gostoso, tão gostoso. All you need is love, tenho tanto pra te dar, tenho tanto pra Vamos te dar. chegando, pessoal. Vocês estão ouvindo Jupe do Bairro, Rico da Laçã e minha ídola linda quebrada. All you need is love. Vamos entrando pra gente bater aquele papo de sábado legal. Bota ouvindo lano, bota logo tudo, bota tudo que no grito, pode botar tudo, bota. E atendi o pedido, pode botar tudo, bota tudo que no grito, bota logo tudo, bota. E atende meu pedido. All you need is love, tenho tanto pra te dar, tenho tanto pra te dar, tenho tanto pra te dar. All you need is love, tenho tanto pra te dar, tenho tanto pra te dar, tenho tanto pra te dar. All you need is love. Meus queridos amigos de todo sábado aqui da live do Pereirucho Grito. Deixa eu ver quem chegou aqui. Léo Xande, Ney. Ô Ney, meu lindo, que saudade de você. Tatiana, Sexo e Guloseimas, Bruno Novaes. Sejam bem-vindos todos. Hoje a gente vai ter um papo quente, um papo interessante, já começando pela música, né? Esquentando tudo. Bem, meus amores, hoje eu vou receber o meu querido amigo, grande artista, um mestre na sua área de dança. Ele é professor da escola de dança da UFBA, mestre em dança, gosta de escrever e criar conteúdos no seu Instagram, alertando para as exclusões e violências provocadas pela chamada bipedia compulsória, termo que ele mesmo desenvolveu. Edu, ele está aqui comigo, já está na sala com a gente e eu vou convidá-lo para a gente começar esse papo super interessante. Veja só o tema, provocativo. Minha luxúria tem lugar no seu Kama Sutra? Vamos saber agora. Deixa eu chamar meu querido Edu. Olha! Deixa eu ver o que é isso. Chegou à porta pingando de suor, carregando os 20 litros de água mineral que entrega diariamente em casas do bairro. Elevador quebrado, jeito que teve foi subir escada até o 7º andar. Tocou a campainha diversas vezes sem sucesso. Sem acreditar que tinha feito esforço para nada, sentou na escada um pouco para descansar. Ouvi uma voz de lá de dentro se desculpando e pedindo para esperar. Com esforço, ela abriu a porta. Ele, sem entender, não via ninguém. Quando abaixou as vistas e vislumbrou aquela imagem que lhe encheu de tesão e pena. A menina, engatinhando, se desculpou pelo banho demorado e foi se arrastando até o sofá. De short curtinho, mostrava as pernas finas e os pés pequenos. A posição de 4 deixava à mostra seus seios fartos embaixo da camiseta, sem sutiã. O rapaz, tremendo de desejo, pediu um copo d'água e não conseguiu esconder o pau duro sob a calça jeans. A menina olhou e sorriu.
Pediu que ele a carregasse até a cadeira de rodas. Sentia o peito do homem tremer com o coração disparado, tocando quase sem querer suas pernas e seus seios no carregar abraçado do seu corpo leve. Sentou com as pernas encostadas nos braços da cadeira, deixando ver seus pelos sem calcinha. Mamou aquele homem na porta de casa, entregou o dinheiro, recusou o troco e fechou a porta. Ele continuava descansando na escada. Que Esse é um micro... delícia! Boa noite, Paulinho. Eu quis te Boa fazer... noite, meu amor! Que Delícia estar aqui. abertura, viu? Esse é um microconto devoti do meu projeto Corpo Perturbador, lá de 2010, que eu fiz um movimento para as pessoas, o que entendiam sobre o devoti, porque era o assunto da época, que falava sobre, né, um espetáculo que falava sobre a sexualidade, o desejo no corpo com deficiência, na pessoa com deficiência. E esse eu acho uma delícia, porque eu acho que tem várias camadas que a gente vai começar aqui, a conversar aqui. Eu achei que seria bom a gente começar com uma historinha de desejo, tesão e também autonomia. Perfeito, maravilhoso. Meu amado, é muito bom te receber aqui. Eu vou dizer que eu co-criei, eu desejei muito te convidar e te ter aqui na live do Pereirucho para a gente tratar desse assunto. No início, eu justamente falei contigo, né? Você é um grande artista, um mestre, né? E que tem um conteúdo gigantesco em todos os sentidos da existência e da vida. Então era difícil definir uma pauta. Mas quando eu tinha dito até com o Xande, não, eu preciso aquecer mais essa pauta da pessoa com deficiência. E por que não a gente falar da nossa sexualidade, né? Da nossa afetividade? E é essa a Sim, proposta da live dessa noite. Vamos, delícia. vamos conversar sobre isso, vamos falar sobre isso da forma mais leve e mais prazerosa que existir. Então, meu amado, um brinde. Sim. Tintim, meu amor, muito obrigado. Eu já estava com inveja de quem veio aqui assistir algumas lives, vi Thiago, fiquei perturbando ele aí nos comentários, mas ele todo sério, falei, eita, isso aí não é para brincar. Mas hoje a gente pode soltar tudo que a gente quiser e eu fiquei muito feliz pelo convite, porque isso também desloca. As lives que tem me convidado é só para falar sobre questões da deficiência e dos problemas da bipedia. E isso é para falar sobre a gente. Eu fiquei muito animado e sendo você foi irrecusável. Muito obrigado. Oh, meu amor, gratidão. Ó, já que você falou do Devoti, Uhum. né? Vamos explicar para a galera o que seria isso? Vamos pular aí a nossa A gente já foi sequência. lá pro fundo do roteiro. Isso. A gente vai lá para o fundo e já começa a fazer essa conceituação. O que seria? Eu particularmente aprendi, tem muito pouco tempo, da existência dessa nomenclatura e dessa conceituação. Mas eu Sim. gostaria que você falasse. Então eu vi até que Lully tá aqui. Lully foi uma das que escreveu um dos contos, dos microcontos devotis. Eu até ia ler o de Lully, mas resolvi ler o meu mesmo. E Bruno, um beijo, Ney, todo mundo que está aqui, um beijo logo. Então, eu tive contato com o termo devoti dançando no evento sobre sexualidade. E aí eu dancei numa noite que teve uma mesa sobre a sexualidade no corpo da pessoa com deficiência. É isso, eu só queria me corrigir, porque eu estou falando o tempo inteiro corpo, mas é só para a gente entender que corpo é a pessoa. Né? Como a professora Sim. Lenira Rangel fala, corpo, pessoa, porque eu não posso ir ali na cozinha e deixar aqui meu corpo. Peraí, Paulinho, eu vou ali, eu vou e meu corpo fica. Então, nós somos Correto. nosso corpo e eu acho que isso é importante também para a gente pensar na questão da deficiência, porque a gente fala o tempo inteiro corpo com deficiência e essa impessoalidade, né? Essa é uma objetificação, porque a gente transforma, né, no corpo e não na pessoa com deficiência. Eu acho que isso traz alguns problemas para a gente nas relações, né? Porque a gente acaba sendo
o corpo e não a pessoa. Paulinho, não Edu, não, enfim, a pessoa. Mas é isso. Quando eu fui lá, eu acho que foi em 2008, 2007, 2008 que eu encontrei um sexólogo com deficiência que falava sobre os devotees. E aquilo me despertou, porque a gente sabe que historicamente nós somos considerados assexuados, né? Indesejados, indesejáveis, não temos também desejos, não sentimos prazer, né? Embora a gente saiba, quando aquela de perto ninguém é normal, todas as pessoas com deficiência que eu conheci, e aí eu estou falando da minha experiência, para também não falar de uma forma generalizada, porque a gente sabe Uhum. que existem experiências de pessoas com deficiência, com dificuldades nas relações, inclusive socialmente, para sair, enfim, a gente vai falar também um pouco sobre isso, mas dentro da minha experiência, dos amigos que eu encontrava, a gente tinha uma vida sexual ativa e sem grande diferença com os outros, né, com os bípedes, os amigos bípedes que eu chamo. E aí eu fui pesquisar o devotee. Eu vou trazer hoje a perspectiva, porque eu acho que é importante para quem tem interesse. Marco Gavério é um sociólogo. Ele tem uma dissertação na Universidade Federal de São Carlos, que é a estranha atração, a criação de categorias científicas para explicar os desejos pela deficiência. E foi através de Marcos que eu também comecei essa pesquisa da bipedia compulsória. A partir da pesquisa dele, da teoria CRIP, eu desenvolvo a minha da bipedia compulsória, que a gente também vai falar. Mas, enfim, o devotee é aquela pessoa que sente tesão, tem um desejo sexual na pessoa com deficiência. Então, a questão da transferência, como eu passo da minha cadeira para o colchão, ou da minha cadeira, do carro para a minha cadeira. Essa coisa da gente fazer a transferência, ou o coto do amputado, ou a perna fina, ou um braço fino, ou os pés lisinhos, pequenos. E aí, nessa pesquisa do devotee, eu fui descobrindo outras categorias. E aí, Marcos identifica, fala do pretender, e aí eu vou falar bem no meu sotaque, porque meu inglês, né, não é fluido, não é bom, então eu vou falar bem abrasileirado, abaianado, mais especificamente. Tamo junto. Pretender, que é um indivíduo sem deficiência, que busca se aproxima da deficiência, ou seja, ele vai experimentar cadeira de rodas, vai usar uma muleta, quer usar uma prótese, vai fingir ser deficiente para poder ter o estímulo sexual, se sentir né? ter o gozo, ter o prazer sexual. E o Anabi é uma categoria que vai mais a fundo sobre isso, que é a pessoa que provoca em si mesma uma deficiência para o prazer, para ter prazer. E aí eu acho que não cabe julgamento, não cabe dizer se é anomalia, se não é, se é bom, se é ruim. São categorias de pessoas. Tem quem goste de, né, assim, o fetiche para mim não é um lugar de julgamento. Óbvio que existem isso, camadas das relações, que foi quando eu estudei no corpo perturbador, pesquisei no corpo perturbador, a graduação disso. Tinha por exemplo, que aí eu fui fazer uma pesquisa numa sala, né, de bate-papo que tinha de deficientes, e aí, obviamente, tinham muitos devotees. Tinha e aí eu me fingia, porque normalmente aqui em Salvador não tinha na sala mais usada pelo povo de São Paulo, e eles, naquele contexto ali, tinha um negócio de dizer assim, se é muito longe, não vou querer. Então eu me fingia de outra pessoa, meu nome era Marcos, eu morava em São Paulo, inventei um personagem para poder fazer a pesquisa. Alguém está dizendo aqui que não aprendeu. Se quiser, eu repito sobre pretender, devotismo e anabis. Só eu dizer. E aí, tinha um que dizia que queria me carregar e me soltar para me ver cair. Ou seja, quando passa para ser uma violência e machucar o Sim. outro, aí já não é o fetiche, já não é, a menos que o outro também goste de sentir dor, de sofrer, enfim, né? É dentro da relação, não é um julgamento realmente do desejo do outro. Mas se dentro da relação aquilo vai te machucar, eu acho que isso aí não cabe para ninguém, não só pra gente, né? Mas é isso, querido. Assim, Beleza, meu amado. É,
minha querida amiga que está aqui também, Adriana Sampaio, ela é pedagoga sexual e ela sempre fala, né, na questão do fetiche. Me ajude aqui, Xande, se eu esquecer. São três pontos fundamentais, né? Você tem que ter segurança, não é? Dos dois lados. Sim, Você tem que ter permissão. Então, os exato. dois tem que permitir, né? E o que mais? Tem mais um ponto. E tem mais um ponto que também comunga com essa coisa do acordo. Então, o fetiche, se a Adriana tiver aí, ela pode elencar para a gente esses três pontos que são fundamentais numa relação de fetiche. Aí, meu querido, eu tenho essa pergunta aqui na questão do devoti. Hum. Então, pelo que você falou e pelo meu entendimento, não é existem objetificação dentro desse fenômeno, assim como não existem. Ou as coisas se misturam e a gente não consegue identificar. Paulinho, quando eu vi essa pergunta, para mim é muito complicado entender, porque é isso, entende? Para mim, a gente precisa estar na relação. Isso. Por exemplo, a minha sexualidade eu iniciei de uma maneira que talvez se entenda como de objetificação. Eu iniciei minha sexualidade muito tarde, porque na adolescência poucas meninas, quando eu me identificava ainda como heterossexual, se interessavam por mim e eu achava que era por causa da deficiência, mas talvez já fosse algum traço, né, da homossexualidade que eu não identificava naquele momento e vi a me compreender e me entender assim a partir dos 18. E quando eu me identifiquei gay, eu não tive relacionamentos afetivos, então eu ia para os lugares de pegação. Era atrás do farol, era quarto escuro de boate, era canto de rua escuro. Então, assim, essa coisa, ele tá te usando, mas eu também tô usando. E aí, como a gente Perfeito. também não tem uma educação sexual, né, na família, na escola, a gente vai encontrando pistas com os amigos, com as coisas que a gente vai ouvindo. Então, tinha uma amiga que dizia assim: as pessoas dizem que eu transo com muitas pessoas e que os homens me usam. Mas eu também estou usando eles. Ou seja, era um acordo que, entende? Era um entendimento dela com o corpo dela, com a sexualidade dela, com o sexo. Então, assim, essa coisa da objetificação é isso, depende muito da relação, depende muito em relação ao devotee, de como é o comportamento dessa pessoa, desse devotee em relação à pessoa com deficiência. A minha experiência, né, nunca não conheci um devotee pessoalmente, porque logo depois eu casei, né, meu marido tá até aqui. Ai, delícia. E aí as pessoas perguntam: mas seu marido é devotee? E as pessoas que ficaram com você é devotee? Porque parece que todo mundo que fica com pessoa com E, deficiência tem um fetiche. Na verdade, é mais uma forma de capacitismo, de achar que a gente não é perfeito. capaz Perfeito. de se relacionar afetivamente, de alguém se interessar por nós sem ser pela deficiência. Não é, né? Quem fica com pessoas com deficiência não obrigatoriamente seja um devotee. Inclusive, talvez, pelo que eu entendo, o devotee nem estabelece exatamente uma relação duradoura com as pessoas do desejo. Tem também um comportamento que é muito virtual. Então, por exemplo, eu fazia, né, esse jogo lá na coisa para entender como era o comportamento e dizia: vamos encontrar, sei lá, num shopping. Eu dizia que estava em São Paulo e ia encontrar. Eles nunca queriam um encontro presencial, sempre também fica nessa coisa da imaginação, porque o fetiche vem da fantasia, né? É a fantasia. Uhum. Então, essa coisa de concretizar, às vezes, quebra essa fantasia. E eu posso até dar um exemplo de uma amiga minha que tem no blog O Corpo Perturbador, que ela fala o encontro dela com um devotee. Eles se encontraram no shopping e ela é cadeirante, mas ela consegue ficar em pé, fazer uma transferência em pé e andar um pouco. E quando eles iam para um motel, chegou no carro, ela se levantou para poder, apoiada no carro, e andou um pouco para poder se sentar. E ele começou: não faça isso, não faça isso, não faça isso. E aí falou: ai,
eu acho que não tenho mais tempo. Vamos para casa. Ou seja, ela quebrou a fantasia dele. Tem uma coisa do cuidado, de querer. Um me sugeriu botar uma sonda. Eu não preciso de sonda. Ah, Sim. quer dar banho. Tem uma coisa também de nos colocar numa posição de submissão. Mas é isso. Às vezes o jogo de submissão pode me interessar no momento sexual, entendeu? No jogo Perfeito. sexual. Não o tempo inteiro, mas isso pode ser, ai, me carregar. Eu tive um namorado Ave Maria, a primeira vez que a gente ficou, ele não é devotee, mas foi uma delícia. Ele me carregou, sentou no chão do chuveiro, me colocou no colo para me dar um banho delicioso. Então, assim, era um cuidado, isso e aquilo. Ah, não, você tá me considerando, né? Eu tô sendo submissa a você, você tá me cuidando muito, enfim, tá me infantilizando. Enfim, se a gente também não vai percebendo dentro das lógicas que a gente mesmo estabelece nas relações, a gente também fica muito pautado por um senso comum Comum, que vai né? Uhum. determinando como é e o que não é, entende? Não tem uma norma, é sobre relação, né? Sobre relação. Minha querida amiga Adriana, do Sexo e Guloseimas, ela fala aqui. Exatamente, eu sinto atração por pessoas com deficiência, mas isso não tem a ver com a deficiência que elas possuem. São âmbitos diferentes. Isso, Adriana. Meu querido, eu vi que você falou de dois termos aí, da sua vida, né, do seu trabalho. Um deles foi o espetáculo, né? Você trabalhou durante muitos anos com ele. Mas antes de entrar nele, eu queria que você falasse sobre esse conceito da bipedia compulsória. Por quê? Uma das minhas amigas perguntou: eu sou bípede? Aí eu não soube explicar. Eu falei: não, por andar você é. Mas eu acredito que tem um conceito maior do que isso aí. E aí eu queria que você explicasse a bipedia compulsória. Então, a BPD eu estou desenvolvendo, né, esse conceito no meu doutorado lá em difusão de conhecimento, no programa de difusão de conhecimento. E não se trata da maneira, né, não é da marcha, não é da forma de andar. O homem anda sobre duas pernas, a galinha sobre duas patas. Não é sobre isso. É aproximando da própria atualização do conceito da deficiência. Que aí eu preciso falar dos modelos, né, dos modelos da deficiência. O modelo biomédico, que entende a deficiência como uma responsabilidade do indivíduo, e aí tem pelo viés físico e biológico, ou seja, a gente é deficiente porque temos marcas físicas impeditivas de alguma coisa. O modelo social, que chega na década de 60, 70 mais ou menos, já diz que não, que o modelo biomédico ele não dá conta do que é a deficiência, porque a deficiência se dá quando a gente encontra barreiras arquitetônicas, comunicacionais, atitudinais, tecnológicas, e aí um monte de barreiras. Que aí a gente vai começar a falar sobre acessibilidade. E mais recentemente, em 2006, a teoria CRIP, desenvolvida por Robert McHugh, um estadunidense, ele, aproximando da teoria queer, que entende, né, a heterossexualidade compulsória, ele fala da corponormatividade, que é uma tradução de Onaí Melo, corponormatividade compulsória, esse corpo capaz que é considerado a norma e dado. Ele até fala, se a que o corpo capaz, mais do que a heterossexualidade, porque com os estudos, quiz e com o desenvolvimento de se entender as questões da sexualidade, já se entende que a heterossexualidade é uma identidade. Mas o corpo capaz não. O corpo capaz é o que é almejado, inclusive, por todo mundo. E quem não está marcado ou categorizado como um corpo capaz, um corpo normal, é considerado deficiente. Então, a bipedia compulsória é pensando na normalidade como também uma construção histórico-social. Porque se a gente for ver
dentro da história, dos processos históricos, inclusive a deficiência, a surdez, a cegueira, enfim, a deficiência intelectual, os transtornos mentais. Tem mudanças de compreensão sobre isso ao longo da história, ou seja, a cada momento a gente vai entendendo as deficiências de uma maneira diferente, ou seja, é uma construção histórico-social, porque é pautado também dentro da coisa da produtividade, do mercado de trabalho. Mas aí eu pergunto, nós, né, nós dois aqui, um recorte bem específico, nós produzimos muito, eu produzo muito mais do que alguns bípedes, entende assim? Sirvo à sociedade pela minha produção e não é com nenhuma... Não quero nenhuma soberba, mas eu falo porque eu trabalho muito mesmo, né? Dou aula na UF, danço, faço projeto, dou curso e tal. Se a produtividade é pensada dessa maneira, eu produzo muito. Então, assim, não tem porquê. Porque eu não ando, eu não sou capaz. Então, é só para a gente entender que a bipedia é dentro dessa lógica e, para mim, dentro da minha pesquisa, a bipedia é quem não tem deficiência. Porque estrutura né, é uma estrutura social, histórica, que determina os olhares e comportamentos do mundo, que pauta o mundo a partir de uma normalidade. Então, todo mundo, quem não tem deficiência é bípede. Por enquanto, a minha pesquisa está nisso. Porque é uma pesquisa no primeiro ano ainda, então eu ainda estou desenvolvendo. E outra, medir essa questão de eficiência no universo que a gente vive hoje, no mundo que a gente vive hoje, onde a tecnologia cada vez mais tem dominado. Então, medir eficiência a partir do que você consegue fazer com o seu corpo físico fica muito questionável, né? Porque quando você tem acesso a essas tecnologias, a outras formas de tecnologias também, como a robótica, por exemplo, né? Ela faz com que a deficiência deixe de existir nesse sentido aí do que se produz, né? Exato. Porque é tete a tete, meu amor. É de Stephen igual a Hawking, igual. né? Exatamente. Imagine Exatamente. que Os exemplos são produzia muitos. mexendo o olho. Os exemplos são muitos, são muitos. Mas é aquilo que eu tenho uma amiga Maísa, não sei se ela está aqui na live, ela sempre fala crenças limitantes. Então, são aquelas ideologias que limitam a capacidade da pessoa de raciocinar em cima daquela realidade. Agora, Du, também a gente precisa ter toda uma compreensão de como isso chega até as pessoas, né? A nossa live de hoje pretende alcançar, dar um passozinho a mais nesse sentido. Então, todas as pessoas que falam, poxa, eu não sei de nada, eu não sei nem o que é capacitismo, não sei como agir, e isso a gente está aprendendo aos poucos também. A gente também está aprendendo. Exato. A gente está buscando conceitos para definir aquilo que a gente vivencia, que é da nossa existência, não é? E a gente busca esses conceitos. Meu amor, eu queria que você falasse um pouco. Você falou aí de produção, né? E você é o cara que produz muita arte, produz conhecimento. Já rodou o mundo levando o teu talento e as tuas criações. Fala um pouco dessa tua trajetória. Então, eu sempre me entendi artista, falo isso, né? Eu adoro falar essa história. Lá em Santo Amaro, brincava de teatro com meus bonecos, com minha irmã no quintal. Só que Santo Amaro é uma cidade, né, que fica a 1 hora daqui, 73 quilômetros. Não tinha, na época, teatro, como não tem ainda cinema. E eu não tinha referências quando era criança, porque a referência era a televisão. Adorava assistir todas as novelas, marcava o primeiro capítulo ao último, principalmente as de Malumada. Arrasou. Já indicava o viado ali, né, gente? Mas não me dava conta. E aí,
Ah, e aí Xande tá eu. dizendo aqui que ama a sua risada, viu? Oh, meu amor. Contagiante. E aí é isso, sem a representatividade, e a gente vai criando essas crenças limitantes, acha que esses espaços não dá pra gente. Que a dança também que aparece na televisão é uma dança, né, que não tem homem, para começar, a dança do Faustão, dança do Bolinha, as chacretes, o não sei o que, e as danças que vêm. É, não tinha homem, muito menos com deficiência. Então, assim, dança realmente era um universo que para mim era completamente fora, além de ser uma dança, né, tecnicista, formal, com, né, de técnicas bem específicas, do moderno, daquela coisa bem bípede, de uma lógica bem bípede, que todo mundo, né, acaba, assim, as pessoas que não têm esse corpo dizem, ah, mas eu não sei dançar, ah, mas eu não posso dançar. Então, assim, é uma coisa que realmente massacra todo mundo, assim, né? Esse entendimento de dança, óbvio que a gente já sabe que a dança não é isso quando a gente vai se aproximando, né? E a dança contemporânea mais ainda, Bruno tá aqui, meu amigo, estudante, pesquisador do Porra, que é meu grupo de pesquisa. Sim, Bruno, e depois Malu gravou o audiobook de Judite. Mas é isso, aí eu não tinha a representatividade e aí resolvi fazer belas artes porque era a única possibilidade de eu me expressar artisticamente, né? Pintura, escultura, não era meu corpo que estava ali. Só que aí a vida não quer nada diferente do que a gente deseja, do que a gente quer, né? Para algumas pessoas, porque... E aí comigo foi assim, eu encontrei na própria faculdade, fui fazer uma aula de teatro, encontrei uma dançarina que me levou para a escola de dança que eu não saí mais. Então, assim, desde 98 eu estou na escola de dança pelo grupo, né? Comecei com o grupo Sobre Rodas, depois fui para o grupo X de improvisação em dança, que hoje eu sou coordenador, coreógrafo, dançarino. Bruno dançou com, com a gente lá no grupo X, aqui ele está dizendo, eu fui o primeiro professor dele de processos criativos, maravilhoso dançarino. E é isso, e aí eu me tornei, em 2016, fiz o concurso e passei em primeiro lugar como professor efetivo da escola de dança. E eu sou, com quase toda certeza, em escolas de dança, em faculdade de dança, o primeiro professor cadeirante. E talvez... E quando eu falo isso, não é para também me gabar. Eu Sim, falo isso com uma certa tristeza, porque é muito triste, né? Assim, é muito triste ser o único das coisas. A gente não tem pares, é sobre representatividade que eu estava falando mais cedo. E e acho que a minha entrada transforma a escola, inclusive fisicamente, porque tem que mudar às pressas a entrada da escola. Eu que frequentei a escola durante 20 anos, só quando eu me tornei professor, teve um banheiro adaptado, ou seja, quando eu era aluno do mestrado, quando eu era aluno dos projetos de extensão, se eu tivesse um dia de dor de barriga, eu não podia ir, porque eu não tinha como entrar no banheiro. Ou seja, as questões das exclusões e das violências que a gente sofre pela falta de acessibilidade. E acho que é isso, a minha entrada. Agora tem Natália Rocha, que é uma professora com baixa visão. Quando Moira Braga está na Escola Angel Viana, que é uma professora cega. A gente vai compreendendo que a dança não é essa dança que a mídia e que, mais uma vez, o senso comum entende. E que a gente é possível construir conhecimento através da dança. E aí, antes de entrar na escola, eu participei da Kendoku Dance Company, que é uma companhia referência lá em Londres, de 2010, de 2012 a 2014. Fui para a China com a Kendoku, participo desde 2004 do Euforico, que é um intercâmbio com a companhia francesa Armacadan, todos os anos. Então, um ano eles vêm, um ano a gente vai. Então, desde 2004, eu tenho esse trânsito com a França, com a outra companhia da França também, Castor Agile, e por vários estados da Bahia, já ganhei editais, prêmios, enfim, é isso, eu não paro. Eu estava vendo o meu portfólio, eu tenho uma montagem anual, eu digo, gente, isso é muito, é muito. porque para você criar
anualmente é muito difícil, assim. E ainda bem eu tenho conseguido, mas é isso, eu sou pouco, entendeu? Eu sou um raro dentro dos artistas com deficiência que consegue tanta produção. E isso não é bom. Isso não é bom. Não é, não é. Mas também a gente precisa sentir orgulho de estar ali, porque as barreiras Sim, também foram muitas, né, meu amigo? muito. Eu tive pólio também, eu acho que você também teve pólio, né? Um ano isso. Eu fiquei com baixa mobilidade, principalmente nos braços, mas eu entrei numa área também, que foi a área de jornalismo, e entrei como você no início de sua vida acadêmica e em busca do seu encaixe aí nesse universo, né? Eu queria ficar atrás das câmeras porque se dizia que eu, primeiro, a minha limitação de achar que eu não poderia estar ali, né? E depois pelas pessoas. E muitas vezes os terceiros, eles não verbalizam, mas eles olham, o olhar é muito forte nesse sentido, de Sim, reprovação, na hora que você escolhe seguir um caminho onde os padrões estão muito enraizados, né? E estão muito ali concretados, na verdade. Então, a televisão era um lugar que não existia para mim. Eu não poderia estar ali porque eu não tinha o perfil que eles falavam, mas sim, não era o perfil, era o capacitismo, era a minha deficiência que não podia ser exibida ali, porque exato. ia causar estranhamento. Mas aí, como você, eu tive pessoas também junto comigo, que abraçou a luta e falou assim, não, você pode fazer. Assim como as outras pessoas conseguem fazer, sendo elas com qualquer tipo de biotipo, qualquer cor, Uhum. por que não você não vai fazer? O importante aí são outras qualidades que você precisa ter, que eram as qualidades do jornalismo. E enfrentei também, nesse sentido, todas essas faltas de acessibilidade e desse comportamento limitante das pessoas para que a gente não ingressasse em determinadas jornadas. Mas fomos, enfrentamos e conseguimos estar aqui fazendo um trabalho como qualquer outra pessoa, como qualquer outro profissional. E aí eu me pergunto, jogando a bola para você. Na mídia, a gente tem uma cultura ainda muito enraizada, que preserva muito tabu, muito preconceito, e fazem isso de forma até objetiva, clara, explícita, sem Isso. ter constrangimento nenhum com isso. Mas, quando eu penso em arte, eu penso num lugar de liberdade, diversidade. Mas quando você me fala que na própria dança, né, a gente percebe que padrões limitam e enquadram aquela arte, é o lugar de se repensar que a arte também, por ser feita por pessoas, por ser produto social também, ela vai carregar isso. Então, para dançar, foi complicado porque você tinha deficiência, e eles falavam isso, mas me diz uma coisa, isso foi um impulso? Você chegou a pensar em falar, não, por ser deficiente eu vou teimar e vou fazer. Ou não? Foi uma descoberta natural e você foi passo a passo crescendo nisso aí, descobrindo que você podia criar em cima dessa arte. Paulinho, então, eu tenho feito algumas lives, né, com o grupo Porra. A professora Marisa chegou aqui agora, minha colega lá do grupo. E eu tenho pensado muito sobre isso que a gente fala, né? E que eu falo sobre a bipedia compulsória na dança. Que é óbvio, né? Mas não é só a dança. Você vê o teatro, não tem pessoas com deficiência. A música não reconhece as pessoas com deficiência, embora Roberto Carlos e Elza Soares, que são o rei e a rainha da nossa música, nem se reconhecem como pessoas com deficiência e não lutam, né? E não entram na briga, não sei se precisa entrar, mas talvez se Roberto, que inclusive era considerado símbolo sexual,
um deficiente sem assumir a deficiência. Talvez se ele assumisse, não fosse tão rei assim. Então também existe a coisa do mercado, existe toda uma lógica que a gente sabe perversa contra nós. Herbert Viana, enfim, várias pessoas. E aí eu falo de Elza porque alguém falou da invisibilidade nas causas, né? Elza luta tanto pela questão negra, pela questão feminista, vai, faz vídeo em defesa dos indígenas, mas eu não vejo defender em momento algum a causa da pessoa com deficiência. E ela se tornou por causa de uma queda e por causa, né, da idade. O envelhecimento traz consigo deficiência. E aí eu falo, o corpo com deficiência é futuro. Nós estamos em qualquer corpo e a qualquer momento, ou se a gente envelhecer, se consegue envelhecer, a gente provavelmente vai se tornar uma pessoa com deficiência. Então não dá para negligenciar isso. E a gente tem contribuído para a robótica, para a medicina, para a arte e tal, só pegando o gancho do que você já falou. Então, para também não trazer a deficiência numa posição de subalternidade e hierarquia em relação às outras áreas, né? Pensando os estudos da deficiência. Então, a gente tem contribuído. É uma via de mão dupla, entendeu? Se a robótica, se a ciência tem pesquisado, é porque a deficiência contribui para que aquela pesquisa avance. Então, não é uma subalternização nem hierarquia dos saberes, é uma troca. Então, eu acho isso muito importante, a gente não fazer também, não ficar falando só dos problemas, mas pensar a deficiência como potência, como afirmação de mudança, entende? E que está em todos os corpos. E aí, voltando para a dança, porque eu vou pegando um monte de atalho, pensando nisso, se a gente olha para as linguagens e as áreas artísticas, apesar da bipedia compulsória ser gritante na dança, é a área que mais acolhe. Se a gente faz um levantamento de artistas com deficiência, é a dança onde a gente... Entende? É na escola de dança que eu estou. É a escola mais tradicional, mais de 60 anos de uma faculdade de dança, que, lógico, tem todo o seu contexto. Marius é a primeira professora negra de uma disciplina que trata de danças afro-referenciadas numa escola de dança na Bahia, que é a mais antiga do Brasil, ou seja, que entrou comigo em 2016, no concurso, numa série de concursos que houve naquele ano. Ou seja, existem questões na dança que, obviamente, perpetuam as exclusões, a bipedia e tal. Mas também é a dança onde as pesquisas têm avançado em relação, principalmente a corpo. Você vê a escola de dança, a escola de teatro aqui da UFBA, com todo o respeito e admiração que eu tenho, ainda tem um olhar muito clássico do teatro, não tem uma pesquisa contemporânea, de estudo, entende, de outros estudos mais contemporâneos mesmo, de inclusive a gente se entender, a pessoa com deficiência, capaz e possível de estar nesse espaço. O cinema, né, o audiovisual é muito capacitista. A questão da acessibilidade no audiovisual é tido como um problema, porque eles não querem colocar acessibilidade porque acham que vai interferir na estética né, do seu trabalho. O teatro não está nem aí para a gente. Então, assim, não sei, eu espero que a partir dessa quarentena que coloca todo mundo dentro de um isolamento social e que vê a necessidade de se comunicar com mais pessoas, e aí vem o boom de Libras nas lives de famosos, eu fico pensando, será que quando acabar a pandemia, uma Ivete Sangalo vai botar Libras no show, passando no telão para que a comunidade, para que o público surdo, e aí vai, beija, entende o intérprete de Libras. Enfim, aí é isso, eu fico com medo da gente também ser capturado por essa questão como uma fantasia, e a gente se anima, e a gente... Mas no fundo, ninguém tá... Eu acho que ninguém tá muito ligando, não. Assim, entende? Não sei se eu tô muito claro, assim, é porque eu tô muito pessimista em relação às coisas.
Eu acho que é isso, vira uma moda e como o antirracista, né, aquele quadradinho preto, E, mas aí é porque a mídia bota e vem de lá dos Estados Unidos, mas aí com a mulher que aconteceu a mesma coisa aqui, só não morreu, a gente não tem a comoção toda, então é tudo muito uma resposta do que a mídia determina que a gente faça, as manifestações, as coisas, então a gente vai entrando num bolo, e aí eu acho que a acessibilidade precisa cuidar, assim, precisa ter atenção, precisa ter, mas a gente precisa reivindicar todo mundo, entende? Não é a pessoa com deficiência. O bípede precisa se entender agente transformador, porque senão a gente fica falando da gente para a gente mesmo. Inclusive, e eu tô até agora eu tô me culpando porque eu nem me apresentei, nem me descrevi. Porque se tiver alguém cego ou com baixa visão aqui, não sabe como sou eu, né? Que sou uma pessoa um homem de pele clara, careca, de barba e bigode grisalhos, estou vestindo uma blusa cor de vinho com fone branco atrás de mim, é, estantes com livros e objetos pessoais. De vez em quando aparece uma taça de vinho. e um vinhozinho Isso. para aquecer. Meu querido, maravilhoso, maravilhoso. Sua abordagem. A gente aprende muito, viu? Eu estou te dizendo de coração, porque fazer esse material aqui é tão importante para quem está ouvindo, quanto a gente que está fazendo, porque são detalhes assim que a gente não se atenta. A crença limitante de todos nós, né? Faz com que a gente fique estabilizado no lugar, estático, parado, paralisado ali e não evolui. Mas quando a gente traz Ana ao aí. debate, à discussão, a gente consegue crescer junto. E aí eu não assisti essa peça sua, esse espetáculo, eu assisti Judite, eu lembro de Judite, mas eu não assisti o Corpo Perturbador. Meu querido, tudo isso aí que a gente falou nessa etapa, você trabalhou nesse espetáculo, né? O que Sim. foi esse espetáculo? Como é que você idealizou? Como é que foi esse trabalho? Então, Cor Perturbador foi um projeto que eu ganhei o edital de montagem de espetáculos da Secult, Secretaria de Cultura da Bahia, em 2008, se eu não me engano. Foi de 2008 ou de 2009 e a gente só conseguiu estrear em 2010 por causa daqueles atrasos de repasse de verba e tal. Inicialmente era um solo para discutir essa questão da sexualidade, da pesquisa em relação ao devotee. E eu queria, dentro do processo, era um solo, mas eu queria ter uma pessoa com deficiência junto comigo para eu poder me dirigir, entende? Assim, eu olhar a construção, composição, coreografia de outra pessoa fazendo, obviamente, junto comigo, e aí, num determinado momento, ficaria eu. Só que quem chegou para dançar comigo foi Meia Lua, que é um homem negro, lindíssimo, com um corpo muito próximo a mim, com a perna fina, escoliose. Só que Meia vem da capoeira e do jiu-jitsu. Eu venho da improvisação, de uma coisa mais lânguida, do sumar, enfim. E aí Meia Lua veio com uma força incrível que, assim, transformou tudo aquilo ali. E aí era impossível não botar Meia Lua em cena. Então virou um duo onde a gente discutia e refletia sobre isso, esse desejo. Então tinha uma coisa de mostrar o corpo, mostrar a coluna, tinham torções, tinham coisas das transferências, tinha uma cena, Carol Teixeira veio colaborar com a gente em um determinado momento e dizia: bota essas canetas para brigar, gatinho. As canetas são as nossas pernas finas. E aí a gente jogava uma caneta para um lado, jogava a caneta para o outro, jogava uma caneta em cima do outro. Então era uma briga de canetas, como se as pernas fossem as nossas espadas. Carol é uma artista incrível, com deficiência também, que tem um livro maravilhoso, Deficiência em Cena, quem quiser procure. E aí se tinha também uma coisa do tesão, do desejo, mas também da luta pelo território. Sim. Era muito. Tem no YouTube, quem quiser ver o Corpo Perturbador,
pode assistir. E tem o blog O Corpo Perturbador.blogspot.com.br também, que lá tem todo o processo. E, lógico, o projeto acabou em 2014, mas eu atualizei de alguma maneira o blog. E a gente, então, fez uma temporada. Eu percebo que esse tema e a configuração do Corpo Perturbador era muito diferente, muito distante do que eu tinha produzido até então, que era Judite, Odete, Traga Meus Mortos, com Lucas Valentim, Meu Solo Marilyn, que vem, com o próprio Grupo X, que vem de uma poética mais lírica, mais, entende? De uma poesia mais frufruzinha. Judite morde e assopra o tempo inteiro, mas é um infantil, que eu falo, Sim. né? Eu falo um francês que não existe, com florzinha de feltro e tal. Odete é uma mesa de chá que a gente oferece. E o Corpo Perturbador não, a gente desnudava. Ney fez o figurino e eu tenho uma perna feita com pelo de cabra que alonga meu corpo, uma perna de 1 metro. E eu vou fazendo um striptease da perna, como se fosse o espartilho. Que Então, maravilha. assim, eu percebo que o público compreende o que é, mas também tem um choque. E principalmente os programadores e curadores de festivais e eventos de dança não receberam tão bem o Corpo Perturbador como recebe o outro. Porque eu acho que tem isso. Quando eu falo na Carta aos Bípedes, quem quiser também pode assistir esse vídeo que eu faço, a Carta aos Bípedes, tem no meu IGTV, é falando sobre isso, esse olhar da bipedia que também determina como e o que a gente deve produzir. Porque né, o artista com deficiência também é colocado dentro de um espaço que dá inclusão, que é um cercadinho que mais exclui. Então, assim, a gente era a exposição completa do nosso corpo. A gente não estava nu porque tinha um short, mas era a perna de fora, era a coluna de fora, era a minha, né? A gente se andava arrastando, tinha umas estruturas de PVC que a gente subia e descia, corda, enfim. Era uma coisa que eu acho que o povo ficou assim, entende? Todo mundo ficava meio sem ar mesmo. Então, isso eu acho que meio que chocou. Foi um projeto que eu tenho o maior orgulho, acho que era um dos mais maduros Sim. da minha produção. Mas os outros, porque a bipedia se milindra muito rápido e muito fácil, os outros é isso. A gente fala sobre as coisas, mas é rindo, entendeu? E a gente não pode gritar. E o Corpo Perturbador, assim como nossa live, o nome, para mim, era um grito. Perfeito. E ele se desdobrou em outras coisas, Paulinho. O striptease bicho, que eu tenho circular, e é isso, eu sozinho. E agora, como o contexto também vai mudando, e como as relações, né, vão mudando em relação... Me desculpe, eu te interrompi, mas é porque eu acho que é importante dizer que Sim, o pode ficar à projeto vontade. se desdobra. Então, o striptease bicho, que a partir da cena que eu faço o striptease da perna, eu criei um outro espetáculo. Só a partir disso, né? Só não, né? Mas a partir disso, e aí desenvolvi mais essa cena. E mais recentemente, o Quarto Escuro, que é um projeto que eu agrego outras pessoas para a gente pensar que sexualidade é essa, que desejo é esse, que corpos desejáveis e desejantes são esses. Num convite para a gente refletir junto com o público. Pois é. E para entrar nesse quarto escuro, né? A live já está na sua primeira parte terminando, então a gente vai voltar e volta com esse assunto do quarto escuro e mais umas nuances aí interessantes, né? Que a gente Eita! prometeu, que a gente vai falar As intimidades. das intimidades. Eu quero saber das suas intimidades, meu amor. Ó, minha gente, vocês voltem aí, ó, por favor, vocês voltem, porque também a história do quarto escuro surge da minha história, da primeira vez que eu entrei num quarto escuro de boate, e é uma história maravilhosa. Vocês voltem, viu? Eu, Agora. eu Sim, a li, eu, delícia. Um eu li beijo. no blog, imperdível, gente. Eu li lá no É blog
E falei para a Xande, falei, olha isso, Xande. E a gente vislumbrou, né, essa situação, porque eu também já fui nos quartos escuros e Anda, também tenho nadinha. historinhas para contar. Mas, meu Eita. amado, então faltam 5 minutos, eu acho que dá para a primeira pergunta, só para a gente aquecer esse pessoal, né? Eita, vou até beber um vinho. Isso, beba seu vinho, eu vou beber minha caninha aqui. Me diz uma coisa, o que que te deixa louco, passado, transtornado de tesão? Ah, e o volume, viu? Vê o Explica aí, volume. explica aí para o pessoal. Que volume? É o quê? É uma O volume do bagagem? rádio. Ai, não, amor. Quando a gente tá passando, que os moleques vêm com o volume balançando, a calça jeans apertada. Não vou fazer propaganda do meu, porque não dá, né? Mas do meu marido, que eu estou dizendo. Correto. Mas a cueca, eu gosto da coisa meio camuflada que revela algo e que deixa a gente lá imaginando coisas. Se não me Mas o engano, isso volume é é, uma coisa que me deixa bem louco. isso aí é um fetiche também. Se a Adriana puder pesquisar aí no livro, ela tem um livro que eu acho que tem umas 1000 páginas dos tipos de fetiche. Ela Gente, eu sempre preciso fala ler dos isso. ela sempre fala desses fetiches na live dela de domingo. Amanhã mesmo tem, às 10 horas. Do sexo e Uh, guloseima. E aí, pesquisa pra gente, Adriana, que fetiche é esse por mala, volume, por né? mala. Volume. É muito falocêntrico, né? Talvez seja feio, seja ruim. Não Oh, sei, não quando sei. voltar, vou pensar em outra coisa. Mas é isso. Eu acho que é aquilo que você falou, depende muito da relação e da intimidade, de quem mostra, de quem se mostra também, de quem quer ser Isso. desejado a partir dessa imagem, né? Isso, Então é tem porque... isso também. Isso. Queridos, 24 pessoas aqui, olha que número ótimo pra gente. Vamos voltar para seguir o bonde do Pereiruxa aí numa segunda etapa da live com Eduó, onde a Vocês gente vai voltem, viu, gente? esquentar mais esse papo, né? E vocês não vão se arrepender. Du, até daqui a pouco, viu? Até já, amor.